irmãos, nós estamos celebrando hoje a festa de Cristo Rei, a festa que coroa toda uma caminhada de tempo comum, e hoje nós podemos com toda certeza dizer que Cristo é Rei da minha vida, é Rei da minha história, é Rei da minha família. Cristo é Rei do universo. Portanto, a liturgia desse domingo vai nos falar exatamente do reino de Deus, desse reino cujo rei é Jesus Cristo. É uma festa que começou não tem muito tempo, 1925, porque na Páscoa a gente já celebra o reinado de Cristo. Nós aclamamos Cristo como rei no domingo de Ramos. Então a igreja ela não demorou 20 séculos para descobrir isso, que Cristo era rei. Foi uma necessidade de uma paz duradoura, uma paz que não tivesse tempo de terminar. Paz essa tão desejada pelo Papa Pio XI, Papa que cria a festa de Cristo Rei, no ano de 1925. E por que é que o Papa quis criar essa festa? Primeiro, porque havia uma constante em querer tirar a centralidade de Cristo da vida do cristão, em tirar Cristo do centro, em tirar Cristo do centro das famílias, do centro da nossa cidade, tirar Cristo do centro da nossa vida. Portanto, e também era um período em que estava acontecendo duas grandes guerras. 1918, quando terminou a Primeira Grande Guerra Mundial, em que a humanidade estava mergulhada na dor, a humanidade estava mergulhada naquela amargura. Então o Papa vem dizer que a paz de Cristo precisa acontecer, mas essa paz precisa acontecer no reinado de Cristo. Então se criava a festa de Cristo Rei, festa essa que estamos celebrando hoje. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Ezequiel, profeta da esperança. Estamos há alguns domingos estudando o profeta Ezequiel. Ele exerce o seu ministério, nós já sabemos, no meio dos exilados, na Babilônia, no ano de 597. E quando ele exerce o seu ministério, ele destrói falsas expectativas, mas também alimenta a esperança. Ele diz o seguinte: o exílio não será um final de semana, o exílio não será apenas alguns meses, o exílio será duradouro. E aqueles que ficaram em Jerusalém virão para cá também. Aí o povo começa a duvidar da vontade de Deus. Que Deus é esse que permite que essa desgraça toda aconteça na nossa vida? Que Deus é esse que diz que fez aliança conosco, mas agora parece que esqueceu de tudo isso e nos abandonou para os babilônios, para que fizesse de nós o que estão querendo? Que Deus é esse? Então, diante de tudo isso, Ezequiel vem para alimentar a esperança e vem dizer o seguinte: Deus não nos abandona nunca. Deus quer sempre estar junto conosco. Deus procura meios de estar no nosso meio, de vir ao nosso encontro. Muitas vezes são as nossas opções erradas que nos afastam de Deus. Pecado. Mas Deus não se afasta de nós nunca. Vocês já prestaram atenção, meus irmãos? Quantas vezes Deus podia ter desistido de nós? Quantas vezes ao longo de toda a nossa vida, se formos fazer uma avaliação de toda a nossa caminhada, quantas vezes Deus podia ter me abandonado? Quantas vezes eu nadei contra a proposta de Deus? Quantas vezes eu quis criar um Deus, a minha imagem e a minha semelhança? Quantas vezes eu deixei Deus de lado? Eu tirei Deus do centro da minha vida. Portanto, ali estava um motivo mais do que suficiente para Deus ter desistido de nós, e mesmo assim Ele não desistiu.
E o profeta vem dizer, e ele continua, portanto, vamos buscar o Senhor, vamos procurar o Senhor, enquanto ele pode ser encontrado. E ele diz, virá um tempo, meus irmãos, em que o próprio Deus vai conduzir o seu povo. Aí ele entra nesse texto que nós lemos hoje, lá no versículo 11. Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Temos aqui a imagem do pastor. Talvez a primeira vez que se usa essa imagem no Antigo Testamento. No Oriente, o pastor era título usado para deuses, título usado para reis. É um título sugestivo, porque eles viviam da agricultura. Portanto, o pastor é um homem forte, é um homem que defende o rebanho, é um homem que conhece cada uma das suas ovelhas. É um homem que tem a ousadia de levar as suas ovelhas no colo. É um homem que ama as suas ovelhas, que trata com carinho. E a autoridade do pastor não se discute, pois a sua autoridade está fundamentada no amor. É pastor porque ama. E tem mais, diz a primeira leitura, esse pastor vai procurar cada ovelha perdida. Esse pastor vai cuidar daquela ovelha que está doente. Esse pastor vai julgar os conflitos existentes entre as ovelhas talvez mais poderosas e as mais fracas. Está lá no versículo 17, as 3 últimas linhas da nossa primeira leitura. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Depois nós temos a segunda leitura. Carta de São Paulo aos Coríntios. Carta de São Paulo aos Coríntios, a comunidade de Corinto nasceu de uma pregação de Paulo, lá pelo ano 52 da nossa era. E a comunidade de Corinto, a maioria dos seus membros era de origem grega. Era uma comunidade muito fervorosa, uma comunidade que fazia com que os outros fizessem opção por ela, devido ao seu ânimo em seguir Jesus Cristo, devido à sua gama pelo Evangelho. Só que com o passar do tempo, e convivendo com pessoas que não eram cristãs, começou a surgir algum problema dentro da comunidade. E o principal problema era exatamente a sedução pela filosofia. A filosofia que se infiltrava como se fosse um pensamento cristão dentro da comunidade. Então, quando conseguiam conciliar a fé com a cultura grega, tudo estava resolvido. Só que não dava para conciliar assuntos como a ressurreição. Quando Paulo começa a falar de ressurreição, aí a comunidade começa a ficar meio perdida. Por quê? Porque os gregos viam no corpo algo negativo, algo que não merecia tanto valor, mas ao passo que viam na alma algo nobre. E eles tinham, portanto, dificuldade de aceitar a ressurreição. Então, como é que Paulo vai convencê-los a aceitar que quem se identifica com Cristo vai ressuscitar com Ele? Como é que Paulo vai fazer isso? Podemos ver lá no versículo 20. Na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Portanto, Cristo foi o primeiro a experimentar a ressurreição. E ele continua dizendo, depois de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo também experimentarão a ressurreição. E depois de tudo isso, acontecerá a destruição, diz a primeira leitura. Portanto, ele apresenta uma genealogia da ressurreição. Cristo o primeiro, depois os que pertencem a Cristo. Depois começa a destruição. E ele diz o seguinte: depois que tiver tudo destruído, o último inimigo a ser destruído será a morte. Irmãos, mas por que é que Paulo então escreve essa carta? Para dizer, meus irmãos, que existe uma morte pior do que essa. É a morte espiritual. É aquela morte que faz com que eu perca a amizade com Deus. É aquela morte que faz com que eu seja Deus dos meus atos e das minhas palavras.
Essa morte precisa ser destruída do nosso meio. Nós não podemos conviver com essa morte. Nós não podemos nos deixar seduzir por ela. O destino daqueles que se identificam com Cristo é pertencer ao reinado de Cristo, ao reino de Cristo, ou melhor, ao reino de Deus. Portanto, o fim da nossa caminhada última não é outro senão nos encontrarmos com Cristo, hoje coroado Rei do Universo, e participar dessa vida plena, participar dessa vida eterna. E por fim, o nosso Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Nesses últimos 3 ou 4 domingos, Jesus apresentava as suas parábolas, as suas histórias. Sempre nas suas histórias havia 2 grupos de pessoas diferentes, com comportamento diferente diante da mensagem de Jesus. Então o autor apresenta nesse texto de hoje qual será o fim desses 2 grupos. Mas para melhor entendermos esse texto que foi proposto hoje, é preciso voltar um pouquinho no que estava vivendo a comunidade no ano 80 depois de Cristo, que foi o tempo, a data que foi escrita o Evangelho de São Mateus. Ano 80 já não tinha mais aquele entusiasmo por seguir Jesus Cristo. Aqueles que tiveram contato físico com Jesus também já haviam morrido. Portanto, a comunidade começa a esfriar, a comunidade começa a ficar morna, cai numa rotina muito grande, nada, tudo feito sem compromisso. E alguns, diante de alguma dificuldade, abandonavam a fé. Mais ou menos o que está acontecendo no nosso meio hoje. Quantos irmãos você conhece que abandonou a fé porque passou por uma provação e muitas vezes não foi capaz de permitir que Cristo agisse na sua vida? Podemos olhar dentro da nossa casa, não precisamos ir muito longe. Quantos irmãos nossos, muitas vezes por querer fazer um Deus à sua imagem e à sua semelhança, por querer domesticar Deus, diante de uma dor, diante de um sofrimento, abandonam a fé. Ou então começa a pular de igreja em igreja, achando que lá vai encontrar alguma coisa, às vezes até encontra. Mas perdem a fé na igreja cujo rei é Cristo. Então viviam algo que estava mexendo com eles. Perdiam a fé porque estavam cansados de esperar a tal segunda vinda de Jesus. Então o evangelista, ao longo desses 4 domingos, convidava a vigilância. Domingo passado ele dizia o seguinte: é preciso vigiar sempre, porque nós não sabemos qual é a hora que o Senhor vai chegar. Como um ladrão, se nós soubéssemos, nós trancaríamos tudo, e mesmo trancando ele arrebenta. Então é preciso estar sempre atentos. Aí o texto de hoje diz que esse Filho do Homem, quando chegar, ele virá para separar. Versículo 33 do nosso Evangelho de hoje: ele virá, colocará as ovelhas da sua direita, os cabritos da sua esquerda. Uma metáfora para dizer que vai separar aqueles que são bons daqueles que não são muito bons. Aí nós podemos nos perguntar: qual será o critério que Jesus vai usar para separar as ovelhas dos cabritos? Os bons daqueles que não são tão bons. O texto é claro e diz que aquilo que vai ajudar na separação será a nossa atitude de amor. Atitude de amor diante daquele que tem fome. Atitude de amor diante daquele que tem sede, daquele que é estrangeiro, daquele que não tem roupa para vestir, daquele que está doente, daquele que está preso. Porque Jesus se identifica com esses nossos irmãos. São os prediletos de Deus. Foi para esses irmãos também que Cristo veio, ou melhor, veio primeiramente para esses irmãos. Portanto, manifestar amor, manifestar solidariedade para com essas pessoas, é manifestar amor e solidariedade ao próprio Cristo.
Aí esse texto começa a ganhar força lá no versículo 46. E nos deixa claro que estar preparado consiste principalmente em viver esse amor, em viver essa solidariedade para com os pobres, aqueles que não têm vez. Esse é o critério que decide a entrada no reino, cujo rei é Cristo. Portanto, caríssimos irmãos, que possamos entrar na dinâmica desse reino. O reino é de amor, que possamos viver o amor. O reino é de solidariedade, que possamos viver a solidariedade. O reino é de justiça, que possamos praticar a justiça a todo instante da nossa vida. E assim sermos merecedores desse reino. Mas que esse reino também possa começar a criar força lá dentro da nossa casa. O reino de Deus pode acontecer na nossa vida, começando pela nossa família. O reino de Deus pode acontecer lá no nosso ambiente de trabalho, começando por mudança de pequenas atitudes. O reino de Deus pode acontecer aqui nessa comunidade, começando pelo comprometimento de cada um de nós com esse reino. Por isso, caríssimos irmãos, que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.